Na opinião da senhora, qual a situação das mulheres no espaço que atuam em relação a gênero, condição de trabalho, etc? Eu já entendi. Você quer saber qual a situação da mulher hoje no mercado de trabalho, Isso. não é isso? Ó, o seguinte, por mais que o movimento feminista ele tenha atuado ao longo do processo histórico e ainda atue, vai muito além disso. As mulheres, na verdade, a depender da área que atue, elas ainda passam pela questão do sexismo, em muitos mercados de trabalho ainda ganham menos, embora a mídia e o discurso social que se fala é o oposto, né? Em seu ponto de vista, como está o mercado... a senhora acabou de responder isso agora, foi os dois perguntinhos. Qual as políticas públicas voltadas para elas, mulheres? Quais as políticas Isso. públicas? Existem várias políticas públicas, mas o problema não é a existência ou não das políticas públicas, é a aplicabilidade dessas políticas. É igual às leis, né? Elas estão na Constituição, mas há um abismo social entre a prática e a teoria. Como a senhora avalia o empoderamento das mulheres em sua participação no espaço de poder? Ó, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é o empoderamento. Porque existe um discurso muito grande em torno do empoderamento feminino, mas, ao meu ver, as pessoas estão um pouco perdidas, né? O que é empoderamento? Quando a gente fala em empoderamento, a gente passa por N questões. É a questão da identidade, é a questão da autoestima, é a questão do conhecimento, ok? Então, qual foi a pergunta? Refaça aí. Como a senhora avalia o empoderamento das mulheres em sua participação nos espaços de poder? Ainda está muito aquém, né? Por exemplo, a Constituição Federal determina que tenha uma quantidade X, Y, Z de mulheres nos partidos políticos e atuando no Congresso. E na prática, como isso funciona? Muitas vezes a mulher atua de fato, mas a grande maioria está ali como um mero elemento figurativo. Vem algumas de uma herança paternalista, né? O pai foi prefeito de não sei onde, o pai é um deputado, e aí ela herda isso, né? Porque tem que cumprir um número certo de candidatos em determinado partido, mas a sua atuação é pífia. Aí você poderia perguntar por que a atuação dela é pífia? Não muitas vezes é a mulher também que não vai em busca disso, não luta por isso, para ter uma atuação efetiva, e outras vezes também ela é sabotada pelo próprio sistema. Como aparece a questão da discriminação à divisão sexual no espaço de trabalho? Se a senhora quiser, pode dar um exemplo. Tá. Você tá falando da questão de gênero. Isso. Não é isso? Então, veja só. Há uma discriminação muito grande ainda, infelizmente, em relação às mulheres, ok? E não só as mulheres, em relação às mulheres, aos homossexuais, aos negros. A sociedade brasileira, no galgar da sua formação, ela foi paternalista. Por conta desse paternalismo, vem a exclusão feminina, né, e tantas outras questões. Mas o que é que você quer saber? Porque a professora gosta de falar. Como a senhora vê essa situação, como está como pode dizer, o estado atual da divisão da profissão entre homem e mulher, ou então no mesmo lugar, Assim, se são divididos corretamente as tarefas? Existem espaços que a mulher tenta ocupar e o contrário também. Espaços que antes eram femininos e o que os homens estão buscando ocupar. Eu acho que é uma questão muito mais mercadológica do que uma questão de gênero, certo? Então, por exemplo, existem multinacionais. Se você olhar há uns 10 anos atrás, uma mulher, muito possivelmente, jamais iria conseguir galgar um cargo de ascensão numa empresa dessa. E hoje em dia isso já ocorre. Tá tendo uma evolução lenta, mas tá.
vai para outra. Quais as ações e as estratégias do enfrentamento a essas discriminações? Eu acho que o enfrentar essas discriminações, primeiro, é consciência crítica, porque você só enfrenta aquilo que você conhece. Segundo, as mulheres se articularem em movimentos sociais para tentar mudar essa realidade. Porque assim, sem articulação e sem movimento, nada se transforma. Não adianta só Marcília, Laila, você querer transformar. É preciso unir para modificar. E isso já perfaz o próprio processo educacional. Nós, enquanto professoras, enquanto mulheres, temos o dever, né, de ter uma consciência crítica, principalmente na minha área, e de discutir todas essas questões de gênero, de feminicídio e tantas outras no ambiente escolar, né? Porque a sociedade, a escola, ela está dentro de um contexto social. Então não adianta você querer separar, porque é impossível. Finge de conta que não, faz desde conta que não existe, também é inviável, certo? Como reagem os companheiros quando as discussões são Como reagem os companheiros quando as discussões são as relações sociais de gênero? Exemplo. Nas discussões sobre a divisão sexual do trabalho, trabalho doméstico para as mulheres e trabalho público para os homens. Gente, a sociedade, ela é extremamente machista, né? Então, mas por quê? Porque a própria mulher, ela ainda muitas vezes não rompe com isso. Ela é mãe, por exemplo, eu sou mãe. Então, muitas vezes a mulher reproduz o discurso que ouviu da sua avó, da sua mãe. Então diz assim, você, homem, você não pode, por exemplo, cozinhar porque você é homem. Você não pode lavar um prato porque você é homem. Você não pode exercer atividade doméstica porque você é homem. Então ela reproduz esse discurso. Embora hoje em dia já estejam tentando romper com isso, né? Graças a Deus. Eu não vou educar um filho meu dizendo que a mulher cabe todos os trabalhos domésticos e a ele, porque é homem, é só usufruir disso. Isso não existe. É educar para a igualdade e não para o sexismo. Como mulher, a senhora acha que foi difícil sua trajetória para chegar onde a senhora chegou como professora? Não, porque assim, foi difícil porque eu estudei muito. Então eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhava. Aí depois que eu entrei no estado, eu comecei a fazer as pós-graduação e tal e tal. Porque na área da educação, já as pessoas têm a mentalidade que a área de educação é uma área feminina. Então a discriminação não é tão forte. Pelo menos eu nunca senti. Talvez em outras áreas seja, né? Como as áreas de engenharia, não sei. Mas aqui não, nunca senti não. Tá bom, professora, é só isso. Obrigado. Só? Mais alguma pergunta sobre a cultura do estupro ou feminicídio? Ah, tá. Então não precisa perguntar não, mesmo fala. É o seguinte, gente, o feminicídio, tudo, pelo menos na minha concepção, se você olhar para o passado, você entende o presente, não é isso? A gente discutiu essa semana na sala de aula como se formou a sociedade do Brasil colonial. E a gente percebeu lá que a mulher era dada um papel excludente, não é isso? Se era para a elite, eram os casamentos arranjados para se perpassar riqueza. E aí o que aconteceu? Talvez, embora já tenha se passado mais de 500 anos, isso tenha ficado no inconsciente coletivo. Então, o homem ainda vê a mulher, em muitos casos, como um objeto, não como um ser humano digno de respeito, né? Um ser pensante, mas como um objeto, como seu celular. Então, quando o objeto diz assim, olha, eu não tenho mais interesse em me relacionar com você. Então, por conta disso, o outro se vê no direito de matar, né?
é como o estupro. Como é que um homem, né, fala publicamente, por exemplo, que isso é comum às vezes, que a mulher pede para ser estuprada, que a mulher usa roupa tal para provocar e ser estuprada mesmo. Isso não existe. Isso é culpa de uma má formação, aí que vai muito além de uma formação acadêmica. É uma deturpação de caráter, na minha concepção, certo? Então, por exemplo, antigamente a gente achava que o feminicídio, que a violência contra a mulher era uma coisa que estava no mundo dos adultos, digamos assim. Mas hoje em dia não existe mais isso. Os adolescentes, quando uma menina diz eu não te quero mais, não dá mais, mata. Quer dizer, não tem a mulher, então não tem valor, não tem significado. E por mais que a gente lute, ainda há muito que se galgar. Porque a sociedade, infelizmente, é muito arcaica. Vou repetir o que eu falei, é a dicotomia entre teoria, discurso e a prática. As pessoas se dizem, eu não sou racista, mas é racista com o outro e às vezes não percebe. Eu não sou a favor do machismo, mas reproduz o discurso machista. Então há muito que se galgar ainda para romper com todas essas barreiras. Mais alguma coisa? Não. Obrigada. De nada. Se não estiver legal, vocês me falam que depois eu gravo de novo, viu? Tá bom, professora. Obrigado.